Então, estamos aqui no Estação, Leila Diniz, 50 anos sem a Leila, seu filme aqui, 35mm. O que você acha disso tudo? Como é que você está se sentindo? Eu acho que é uma homenagem muito legal que só podia ser produzida pelo Cavi e pelo Estação. Eu fico muito feliz porque esse é um espaço do cinema brasileiro, está aí o Oscarito e o Grande Otelo. Nós, por mais que tentem acabar com o cinema brasileiro, não acabarão. 50 anos que a Leila morreu e a gente continua vivo, o cinema continua vivo, nós continuamos produzindo contra todas as marés contrárias à produção dos filmes brasileiros. A gente continua, nós continuaremos. O cinema brasileiro é uma cinematografia, não é uma indústria. Indústria no Brasil é a televisão. É o amor pelo cinema, é o amor pelo fazer cinematográfico, é o amor por registrar a nossa cultura. Esse filme que eu fiz sobre a minha amiga é um filme que conta uma grande revolução cultural feita por essa mulher no âmbito dos costumes. Não que ela tivesse bandeiras levantadas ideológicas, muito pelo contrário, ela fazia aquilo que ela achava que era bom para a vida dela. E isso mudou o mundo, mudou a mulher e mudou o homem que teve que, diante dessa mulher, ter que modificar o seu comportamento. Então, ainda tem muita luta das mulheres, dos homens, dos homossexuais, dos negros, mas a luta continua. Show. Tá bom? Ótimo. A importância desse evento hoje, 50 anos sem Leila Diniz, desse filme sendo revisto quase 40 anos depois, Estação sendo ocupado pela juventude, 35mm de volta, aí, um pouco sobre isso. Tá bom. Bom, o reencontro com esse filme, com Leila Diniz do Bigode, 40 anos de filme, né? Praticamente 40 anos de filme, é um reencontro com o Brasil que se pretendia um Brasil de esperança, de mudança. Esse filme é lançado em 1987, ele é lançado pouco depois do fim da ditadura, do início da nova república e nas vésperas da Assembleia Constituinte. A gente tinha a esperança de um Brasil que ia ser reescrito, né? De um Brasil que ia ser melhor, de um Brasil que ia ser positivo. E hoje a gente precisa mais ainda dessa esperança. Esse Brasil não foi reescrito, esse Brasil não foi transformado. Então um filme como esse, como Leila Diniz, projetado dessa maneira, em 35mm, remetendo a gente a um cinema do passado, de 40 anos atrás, ele contribui muito para que a gente retome esse Brasil, para que a gente retome esse Brasil da esperança, da construção, da positividade, um Brasil melhor para todos. Então esse evento, juntando tudo isso, um filme realizado há 40 anos atrás, com a projeção nos moldes em que foi projetada há 40 anos atrás, e com essa retomada desse Brasil para frente, positivo, vencedor, né, construtivo, agregador, eu acho que isso tudo resume o espírito dessa iniciativa do Estação Botafogo, junto com a Cavídeo, e que a gente tem que apoiar, porque esse Brasil a gente vai começar a reescrever a história daqui a pouco. Show. Valeu. Bigode é uma delícia, né? Trabalhar com Bigode. E foi um dos meus primeiros filmes, né? E aconteceu uma coisa muito interessante nesse filme especificamente. Quando o Bigode falou, enfim, da Leila é uma referência pra gente e tal, claro, sempre. E Bigode me deu o roteiro, eu fiquei muito emocionado de poder participar daquilo. E eu fiz logo 2 temas, 2 músicas. Uma exatamente melancólica, né, pela chamada Nos Olhos de Leila, né, pela notícia também da morte dela, o que o filme trata e tal. E outra, a Leila, né, Banda de Ipanema. E eu fiz as 2 seguidas, em seguida, e elas se mantiveram assim até a edição final do filme. Então nunca tinha acontecido isso, quer dizer, e vários atores entravam para enfim, trabalhar, para né, encenar o filme, ouvindo a música. Então é incrível, porque depois eu fiz uns arremates e tal, mas elas permaneceram do jeito que foram feitas no roteiro. Então, e o Bigode, né, é uma bênção trabalhar com ele. Eu adoro o Bigode, a gente é amigo até hoje. E o filme, ele
40 anos depois, 30 anos depois, como é que é essa ver em película hoje aqui no Estação? Eu tive na semana passada vendo a Rainha de Aba, né? Então a gente está criando, vocês estão criando também junto, né? Uma nova geração, né? Paysandu, que são as pessoas que estão revendo só que com o cinema brasileiro. Então a gente tem que fazer isso, né, rapidamente, né, para restaurar a memória desse país, principalmente agora com Resistência, né, um momento muito importante. Então eu estou assim, muito emocionado de ver não só o filme, como todas as soirées que estão acontecendo aqui no Estação. Pô, obrigado. Uma honra. Demais. Cara, eu acho que a grande relevância dessa sessão em que o Leila Diniz é destrinchado na presença do seu realizador, que para mim é o hétero escola do Brasil, que é o Luiz Carlos Lacerda, do Bigode, é a possibilidade da gente pautar o cinema brasileiro da década de 80. Eu acho que nas sessões mais recentes, a gente passou por Madame Satã, que é o filme dos anos 2000, a gente passou por Rainha de Aba, que é da década de 70. Os anos 80, esse é um período da história do cinema brasileiro que nunca é devidamente estudado, cartografado na sua inteireza estética. Em parte por conta das diretas já, em parte por conta ali nos meados daquela década. Em parte por conta de um certo declínio comercial que vai dar na ruptura do funcionamento da Embrafilme em 1990, a década de 80 patina como um período que produziu coisas absolutamente geniais, o Neon Noir em São Paulo, a excelência comercial do cinema dos Trapalhões, o Beijo da Mulher-Aranha, o apogeu do Babenco com Pichote, né? Mas é uma década que nunca é devidamente estudada, principalmente nos seus marcos autorais, como, por exemplo, os filmes do Jabô, os filmes muito palavrosos do Jabô e positivamente palavrosos, né? Eu Te Amo, Eu Sei Que Vou Te Amar. O Bigode, ele aparece naquele momento com um filme que eu acho que alimenta de uma maneira muito poderosa as narrativas das biopics, né? Dos épicos biográficos. E ele faz isso recortando uma figura simbólica para as lutas do empoderamento feminino brasileiro e para as lutas das interpretações, das mais grandes interpretações femininas, que é a Leila Diniz, a partir de um perfume da saudade, pelo fato de ele ter convivido de uma maneira muito direta, muito frontal, como o melhor amigo dela, um dos melhores amigos dela. Então eu acho que isso dá um colorido ao Leila Diniz singular, que é um colorido da memória, da vivência, mas principalmente esse colorido da década de 80, pujante, autoral, muito combativa e vívida. E eu acho que uma vez mais a gente tem uma noite de celebração de um movimento pilotado pelo Cavi Borges aqui com a Adriana Hatt, que resgata a experiência do 35mm na tela grande, que eu acho que é uma reeducação mnemotécnica e de memória, e é uma reeducação do prazer cinéfilo. Davi, você estava conversando, Davi Tiga, um dos maiores músicos do cinema brasileiro, você estava conversando ali com a gente lá atrás, na hora que deu problema no projetor, como é que foi compor o tema de abertura, você estava contando essa história. Recorda essa história para todo mundo ouvir aqui, conta como é que foi a composição das músicas da trilha desse filme. O Leila foi um dos primeiros filmes que eu fiz a música, né? Eu quis fazer música para cinema, não tinha tido a chance e tal. Aí eu fiz O Homem da Capa Preta, né? Depois A Cor do Seu Destino, e o Bigode logo em seguida me chamou para fazer Leila. E foi muito bacana, assim, porque eu vi umas fotografias e tal, e o olhar dela me impressionou muito, né? Então a Leila tinha me impressionado muito por duas questões, né? Questões, né? A primeira, uma certa melancolia que passava, né? Da solidão, dela ser tão à frente do tempo dela, que isso trazia uma solidão, né, uma proeminência que não tinha, às vezes, correspondência. E, por outro lado, essa coisa dela popular, né, da Banda de Ipanema. E é engraçado, o Bigode mostrou o filme e, imediatamente, né, transbordaram, né, vieram à tona dois temas, exatamente esse tema da tristeza, que aí juntou com a notícia da morte dela, né, na manchete, jornal, um desastre de avião, e essa coisa da Banda de Ipanema. E
primeiro e único filme, né, onde os temas vieram exatamente, jorraram, digamos assim, não da montagem final, mas sim da leitura do roteiro, da conversa com o Bigode e com as imagens. E, por incrível que pareça, esses dois temas juntos permaneceram no final até o encerramento. O final do filme são exatamente esses dois temas, exatamente da forma como eu tinha composto, né? Então é bacana que isso tenha permanecido, né, até o fim, que o Bigode tenha tido a sensibilidade de manter isso, né, da forma como foram compostos. E você ainda faz uma participação ali como maestro, né? Uma participação, né? Aliás, no Forol também tem Tá sempre, entra. Estou sempre no filme do Carvana também. Estou sempre ali participando. Nelson também. Nelson Então também. foi isso que aconteceu. Pode passar para o Cota. Cota, queria que você comentasse um pouco, acho que não apresentei as pessoas devidamente aqui, Ricardo Cota, um grande crítico de cinema, foi curador da Cinemateca do MAN. Cota, a gente estava vendo antes da sessão começar uma revista Cinemim, editada pela EBAL, com a reportagem das filmagens do Leila Diniz, assinada por você na década de 80. Resgata um pouquinho a memória dessa reportagem, foi capa da Cinemim. É muito bacana aqui, primeiro boa noite aqui a todos aqui da mesa e os presentes. É bacana, né, porque essas sessões, mesmo com esse problema também nos faz voltar ao passado, né, numa arte, como o cinema mudou tanto em 40 anos, né? Em 40 anos o cinema mudou muito. Enfim, para você, eu conheci a cidade do Rio de Janeiro por causa do cinema, porque eu ia para o Meia ver filme, eu ia para Cascadura, ia para Madureira, ia para Copacabana, para o centro da cidade, e sobretudo para Santos Penha, que era a minha Times Square, né? Mas tinha que se mexer, não dava para ficar em casa parado, vendo 8 filmes no mesmo dia, às vezes com a tela dividida numa velocidade aumentada. Muita gente vê em 2.5, né? Hoje em dia, filmes. Então, era uma história muito diferente. E o Estação faz parte dessa história. Eu desloquei muitas vezes, pegando o Santos Penha, Botafogo, o metrô, para parar e vir até aqui e assistir os filmes. Eu, inclusive, não estava no momento que aconteceu o problema, então eu não tenho nada a ver com o que aconteceu, eu saí para comer um lanche, mas eu estava vendo o filme da cabine de projeção, por esse grande barato que quando eu estava na Cinemateca do MAN, quando eu fui curador da Cinemateca, eu gostava de ver os filmes, quando eles eram projetados em 35mm, da cabine, né? Até por essa tensão, tem essa tensão, está aqui, estamos agora como resultado dessa tensão de que algo pode acontecer, de que algo pode dar errado, que algo pode falhar. Então, essas sessões aqui de 35 tem esse aspecto de voltar ao passado e, como o Rodrigo falou, voltar ao ano de 1987. Eu estava começando na crítica de cinema, eu tinha acabado de me formar, eu me formei em cinema pela UF e em jornalismo pela UERJ. E foi o primeiro lugar que eu trabalhei, comecei com 20 anos e tal, foi essa revista, Cinemim, que hoje parece uma peça assim arqueológica, né? Falar sobre o seu olhar, eu vi a revista, o Caio estava aí, me mostrou a revista, eu olhei a revista agora, eu achei ela até pequena. Na época, ela pra gente era imensa, porque ela praticamente um cartaz, uma revista comprida, que ocupava as bancas de jornal, e a capa da Cinemim era muito disputada, porque quando os filmes entravam em cartaz, sobretudo pelas grandes distribuidoras, pelas majors, que tinham um melhor material, então era muito comum as capas da Cinemim terem o Schwarzenegger, terem o Stallone, terem os filmes que era Sylvester Stallone, né? Rodrigo Fonseca, grande admirador, tinha muita capa, mas eu não era. E aí eu tinha uma briga interna lá com essas capas, que eu falava, mas ela na revista impressa na EBAL, Editora Brasil América, uma editora que ficava em São Cristóvão, em frente ao Campo do Vasco. Eu trabalhava no 3º andar, então tinha jogos no meio da semana, às vezes eu assistia do meu andar os jogos do Vasco, não sou vascaíno, mas assistia. E era uma publicação quase medieval, porque ela era impressa ainda em linotipia, né? Então nós ficávamos numa sala, que era um aquário, do lado tinha
os gráficos que batiam no linotipo, que não sei se vocês já viram essa máquina, mas que era uma máquina onde você imprimia as letras, linhas a linhas, né, frase a frase, em chumbo. E ficava o chumbo derretido ali, a máquina ia derretendo aquele chumbo. Tanto é que quem trabalhava nessa máquina tinha um problema de insalubridade, só podia trabalhar, sei lá, 20 anos, se aposentava mais cedo, porque criava uma série de problemas, sobretudo de cabeça. Mas, enfim, contando tudo isso, numa dessa, a gente recebia então muito material das agências norte-americanas, distribuidoras norte-americanas, e o Brasil, nos anos 80, o Davi aqui citou, por exemplo, 3 filmes, O Homem da Capa Preta, O Acordo do Seu Destino e o Leila. O Brasil começou o material publicitário que era entregue nas redações dos filmes brasileiros começou a melhorar de qualidade estupidamente. Nós trabalhávamos com slides, né? Então eu me lembro que o Leila havia uma folha enorme de plástica com os slides dentro, que isso eu só via nos filmes americanos. Eu gostava muito de roubar esses slides e levar para casa, porque eu tinha um projetor, ficava viajando, não tinha vídeo, não tinha nada, né? Vídeo cassete, ficava viajando, vendo slide de filme. E a gente falou, porra, tem aqui um material bacanérrimo, tá na hora da gente colocar o cinema brasileiro nas capas, e pintou esse filme. E esse filme, ele coube num momento muito legal no Brasil, porque é 1987, o Brasil vivendo ali a sua experiência da nova república, saindo da ditadura, né? As vésperas de uma Assembleia Constituinte, que ele escreveu uma nova história, uma esperança muito grande. O Brasil vivia um momento de esperança. Todos nós achávamos que era ali ia mudar tudo. E de certa forma, como o Bigode falou, mudou muita coisa, mas outras retrocederam. Muito. Mas, enfim, havia um clima de esperança que esses filmes todos traduziam. O Homem da Capa, Feliz Ano Velho, que eram os filmes dos anos 80, os filmes que traziam uma esperança muito grande no seu fazer, na sua realização, né? E o Leila foi um filme que meio que, de certa forma, sintetizou tudo isso, porque, além de tudo, recuperava uma figura histórica, né, do falecida no período da ditadura, mas com uma energia, uma vontade de viver, né, fome de amor, né, muito grande. E esse filme, ele era um filme solar, era um filme que trazia histórias de pessoas que estavam vivas ali, Domingos Oliveira, Rui Guerra, todo mundo, a Leila, né, mas quase todos presentes. E, para resumir a história, acabar de falar e tal, voltando à revista, quando nós conseguimos, vamos fazer, vai ser a capa, vai ser o Leila, é o momento, tá bacanérrimo e tal, mas o que tá lá no fundo, a revista? O cara tá mostrando lá a revista. Se quiser trazer aqui pra pode, aqui, chega aqui, Caio, ficar fazendo favor. Essa revista na banca parece imensa, agora eu tô olhando aqui, é pequenininha. Mas o que a gente ia colocar na matéria? O que ia ser a matéria? Né? E aí, essa daqui, essa famosa cineminha, isso aqui fazia um sucesso nas bancas. Eu tinha publicidade, era uma revista que se pagava não sei como. Mas aí, o que vamos fazer? Então nós decidimos fazer a matéria do Leila Diniz, uma matéria de 2 páginas, era enorme, tinha texto que não acabava mais, tanto texto. Mas eu pensei assim, eu vou entrevistar a Luíse, vou pegar as entrevistas do Pasquim, a entrevista do Pasquim com a Leila, e vou fazer as perguntas para ela. Né? Hoje, como ela responderia essas perguntas hoje. E é uma pena que ela não esteja aqui, porque foi uma tarde agradabilíssima, foi num apartamento em Copacabana, não sei se era o apartamento dela, enfim. E aí não deu para fazer todas as perguntas, né, do Pasquim, mas tinha coisas assim que mostravam muito da característica de Leila, né? Você gosta de crianças, você gosta de mulher, você lê as críticas, você gosta mais de cinema ou de teatro, você gosta de fazer papéis sexys, por que você fala tanto palavrão, você acha teatro um saco? Que eram as perguntas todas que tinham sido feitas para a Leila, que a Luíse respondeu já aí com uma outra cabeça, enfim, não vou ler aqui, que é enorme, né?
Mas tinha uma coisa aqui que é interessante. Você acha que o dito aumento do lesbianismo é devido à falta de virilidade do homem atual? Veja bem, essa é uma pergunta feita pelo Pasquim nos anos 70, né? O Pasquim tinha que era núcleo, hoje a gente vê como núcleo machista, enfim, depois pode até falar mais sobre isso, mas era esse tipo de pergunta. E ela responde, não, o homem atual não é menos viril. Se há realmente um aumento do lesbianismo, é porque as mulheres estão mais liberadas. Essa é a resposta da Luíse, nos anos 80. Né? Então foi muito curioso fazer essa junção, e é muito legal poder hoje estar falando sobre esse filme aqui, vendo que o filme permanece atual. Quem mudou foi o Brasil que foi para trás. O filme está indo para frente. O Leila Diniz hoje talvez esteja mais atual do que na época que ele foi exibido. Mas o Brasil que foi para trás. Né? Então é muito legal que a gente possa estar aqui revendo, contando essas histórias. Lembrando, eu estou numa fase de muita pesquisa, estou dedicando muita pesquisa. Aí um amigo meu falou para ele, pô, mas você agora está pensando em coisa só olhando para o passado? Eu falei, cara, tá melhor me refugiar no Brasil dos anos 50 e do início dos anos 60 do que esse aqui. Então eu estou me divertindo muito mais. De novo, fora Bolsonaro vai fazer o projetor funcionar. Fora Bolsonaro! Deixa, já estamos tirando ele daí. Eu já te devolvo a palavra. A gente tem mais uma pergunta para fazer para Marta. Só queria lembrar. Fala. Só para lembrar uma coisa dessa entrevista do Pasquim, eles não publicaram, mas eu tenho a fita, acho que ainda tem, que teve um cara, aqueles caras mais velhos e tal, machistas, né, que perguntaram assim, eu tenho uma amiga que falou que está transando com um garoto, ela disse que o garoto dá 15 sem tirar, mas não se aproveita nenhuma. O que você acha? Aí ele disse assim, eu acho que a tua amiga está comendo o garoto errado. Antes da Marta, o Cavi queria dar um recado aqui. Na verdade, só destacar, eu não sabia, acabei de ser informado que o sobrinho da Leila está aqui presente, Thiago, salva de palmas. Quer falar alguma coisa, Thiago? Só assim, boa noite a todos. Posso sentar? Claro. Pode. Então, olha, a estação net tem cama aqui na frente, hein? Bom saber, tá? Tem que deitar aqui bonitinho. Primeiro, sentei no celular, olha só. Pronto. Muito obrigado, gente. É uma honra, Nossa, eu tô emocionado de estar aqui. Bigode, muito obrigado por tudo, por ser amigo, irmão da Leila desde... Nossa. E ainda é. Ela está aqui presente com a gente, eu sei disso. E uma coisa do filme interessante que eu achei, que é o apelido, né? Leilusca. E lá em casa a gente tem uma foto dela, e atrás da foto está escrito Leilusca. Aí toda vez que eu falava Leilusca, eu ficava lembrando da foto, né, escrito. Achei lindo. Leila era e é amor. Amor puro, no estado puro. Como vocês já falaram, estamos vivendo momentos complicados, né? Fora Bolsonaro, com certeza. Né? Não devia nem ter entrado, mas enfim, né? Lula lá! Lula! Exatamente. Vamos votar 13 com muita força em outubro para ele sentir a dedada lá nele. Isso aí. Mas lembrar que a Leila era e é amor. E é isso que a gente tem que cultivar. A gente não pode esquecer disso. Do amor, da empatia, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, né? Mulher, homem, gay, lésbica, branco, negro, você tem que amar. Tem que amar, tem que ter empatia pelo outro. Tá ruim agora o Brasil, mas vamos mudar? Vamos mudar em outubro? Com certeza vamos mudar e botar o Lula de novo, não vamos? É isso. Obrigado, Thiago. Obrigado. Cavi, você passa para Marta. Marta, eu queria que você falasse com a gente, lá fora, quando a gente viu chegar, eu acho que assim, a saudade que o Caravana mantém dentro de nós é muito forte. A gente estava citando um filme de Leila e Hugo, Amor, Carnaval e Sonhos, lá fora, em especial porque já tem um tempo que o Cavi e eu aqui, a gente está tentando fazer uma homenagem
ao diretor desse filme, Paulo César Sarraceni, a quem o Bigode dedicou Introdução à Música do Sangue, e a gente não consegue encontrar liberação para poder exibir os filmes dele aqui, não consegue encontrar os herdeiros, tá uma confusão, inclusive passem isso adiante, que é um dos desejos nossos. Esse ano completou 10 anos de morte do Paulo César Sarraceni, e eu acho que é importante que seja celebrada a memória desse grande cinema novista entre nós. Mas a pergunta que eu queria te fazer é assim, qual é a lembrança que você tem da Leila em ação, da Leila filmando? Eu não sei se você chegou a participar desse processo do Amor, Carnaval e Sonhos. Qual é a lembrança que você tem dela em ação no set? Ela atriz. Eu não presenciei a Leila filmando nunca. Porque eu não participei das filmagens de Amor, Carnaval e Sonhos. Na verdade, eu era jornalista e eu não acompanhava o Carpano. Só muito depois é que eu passei, que eu deixei de ser jornalista e comecei a me dedicar ao cinema. Participava, mas de uma maneira pontual, não era produtora, não tinha uma função. Na verdade, a minha convivência com a Leila foi na vida, na noite, as conversas, os bares, os encontros, as discussões. E no Pasquim, com quem eu acabei convivendo muito com ela na época do Pasquim. Engraçado que não na época da entrevista, eu não participei da entrevista, porque mais uma vez nós estávamos vivendo momentos diferentes. Quando a entrevista foi feita, eu acho que eu estava fora do Brasil. Eu tinha saído do Brasil, eu tinha fugido e estava fora do Brasil. Quando eu voltei, então eu acabei, assim que eu voltei, eu comecei a trabalhar no Pasquim. Naquela época eu era só colaboradora, eu estava fora do Brasil, então eu não participei daquela primeira entrevista. Mas convivi muito com ela porque o Pasquim incorporou a Leila incorporou o Pasquim, ela estava sempre presente, dava entrevista, dava palpites, ligava, conversava com a gente. Então, namorou o Tarso. Muito com ela nessa época, muito amiga do Tarso. E eu me lembro muito de ter feito com ela uma foto, ter produzido uma foto sensacional. A alegria dela quando a gente montou aquela foto, aquele cenário, uma foto dela de estátua da liberdade, segurando uma garrafa de cachaça, um espanador na cabeça, enrolada num lençol. Aquilo foi montado no estúdio, acho que era Paulo Garcês, eu e ela se divertindo terrivelmente com aquilo tudo, e aquilo tudo brotou de uma maneira muito natural dela, sabe? Assim, uma coisa extremamente contestadora, né? Fortíssima, uma imagem que ficou até hoje, né? E era como se ela estivesse brincando, era tudo assim, não tinha uma solenidade, né? As coisas surgiam, brotavam. Então a lembrança que eu tenho dela é isso, a alegria de fazer, uma explosão de vida, nos momentos em que eu convivi com ela no trabalho também. Muito bom. Eu vou colocar mais uma rodada de perguntas aqui e aí já passo para vocês. Bigode, acho que uma coisa que eu queria retomar com você, recentemente a gente chegou a conversar sobre o teu primeiro longa, Mãos Vazias, que tem Leila em cena. Como é que a tua carreira como realizador se desenha a partir daquele encontro com ela ali no set? Como é que foi para você? Porque no filme, eu acho que vocês sentem isso, você demarca muito no filme essa questão da tua passagem para o cinema, da importância do cinema como um meio de expressão. Onde é que a Leila cruza essa tua chegada no cinema? Na verdade, a gente ficou afastado um tempo, quer dizer, quando ela casou comigo, para viver com ele, né? Eu fui para a Bahia fazer o filme do Luiz Santos, depois fui para Paraty fazer o outro filme do Nelson. A gente ficou... não foi antes de Paraty, mas enfim, o Justiceiro, sei lá. A gente se afastou um pouco, assim, do trabalho, falava no telefone e tal. Então, foi através do Fome de Amor, do Nelson, que eu era assistente de direção, que a gente se reencontrou. E foi muito legal, porque era um filme que não tinha roteiro. Ela topou fazer o filme por causa do Nelson. Era um projeto do Paulo Porto, que era produtor, junto com o Herbert Richards.
que era amigo do Nelson, tinha produzido Vidas Secas e tal. E era um conto do Guilherme Figueiredo, irmão do ditador Figueiredo, um escritor. E o Nelson chegou para mim e falou assim, eu queria que você e o Luiz Carlos Riga fizessem o roteiro. Eu achei aquilo tão estranho. Aí ele me deu o conto para ler, achei uma merda. Puta que pariu, como eu vou fazer roteiro disso aqui, não sei o quê. E aí eu trabalhei uma semana no roteiro, desisti. O Riga escreveu, mas o Nelson não aproveitou nada. Aí a gente foi para Angra. Então, o Nelson começou a aproveitar dos personagens, do próprio Arduino, da Leila, aquilo que as pessoas tinham dentro delas como pessoas, como a força vital da Leila está no personagem, né? Aliás, no Asilo Muito Louco tem um momento em que a Leila está de camisa de força, ela é presa, né? E o alienista diz assim, esse caso é muito sério, são essas pessoas que acham que as forças do amor são inesgotáveis. Assim, então tinha muita coisa assim. E eu cruzo com a Leila nesse momento em que o Nelson estava fazendo esse filme sem roteiro, ele escrevia o diálogo, me entregava, eu ia bater o diálogo com os atores. O Nelson deu um golpe de mestre. Ele pegou o Paulo Porto, que era produtor, que era ator também. O Nelson falou, você vai fazer um papel da sua vida, que é um personagem cego, surdo e mudo. E ele, como era um ator da antiga, ele tinha essa coisa do laboratório, não sei o quê. Aí ele botava uma venda e ficava o dia inteiro com aquela venda, então ele não via porra nenhuma que estava acontecendo. E como ele era cego, surdo e mudo, ele também não falava, então nem lia os diálogos, né? Eu fiquei meio puto, porque o Nelson me botou para ajudar ele. Levanta a perna, peraí, cuidado, olha o buraco, olha a pedra, o caralho. Chegou uma hora que eu fiquei muito puto e falei assim, olha, eu não sou guia de cego, eu sou assistente de direção, vamos pra puta que pariu vocês dois. E aí, agora, essa forma livre do Nelson trabalhar, de escrever o roteiro, o Nelson também não sabia que filme era aquilo, o que ia acontecer. O filme foi sendo escrito na medida que a gente ia fazendo. Tem até uma fala dela que eu botei no Leila Diniz, no filme, que ela diz assim, esse filme é a glória da vida, não estou entendendo porra nenhuma, estou achando ótimo. Entendeu? Então era muito assim, a gente não sabia o que estava acontecendo, que filme era aquele, entendeu? O Nelson ia escrever. Então, essa relação livre com o cinema, e que também o Nelson, num certo sentido, resgatava essa maneira, essa liberdade de ser que a Leila tinha, e eu acho que isso dava uma segurança para ele poder exercer também essa liberdade como criador. Isso me passou uma possibilidade muito grande de exercer também essa liberdade nos meus filmes. O Mãos Vazias é um romance do Lúcio Cardoso que termina com a mulher se suicidando. Ela rompe com o marido, ela rompe com tudo, ela sai fora e acaba desistindo, isso no romance, e ela volta para casa e acaba entrando no rio e ela se suicida. E eu e a Leila conversando, falei assim, a gente não tinha roteiro, tinha o livro do Lúcio Cardoso. Eu conversando com a Leila, falei assim, pô, mas essa mulher se matar, que babaca, pra que ela faz isso? Esse marido é um imbecil, ela não pode se matar, ela tem que ir à luta, ela tem que matar esses babacas todos. Então, aí a gente fez o contrário, entendeu? Então, nesse sentido, eu falei, eu não posso fazer um filme com Leila Diniz, que era o símbolo da mulher livre, entendeu? Se suicidando porque o marido, porque ela volta para aquela vida burguesa, é impossível, né? Então, ela me ajudou muito nesse sentido, de me dar uma força para a gente não mudar o final do filme. Então ela foi responsável junto comigo por essa mudança, que foi uma mudança também que deu um up na minha maneira de ver a vida e o cinema. Muito legal, muito legal. Antes de passar para vocês, Davi e Cota, eu queria que vocês compartilhassem uma bola aqui. A gente está falando de um filme de 1987. Geralmente, quando a gente trabalha o estudo do cinema brasileiro, é muito comum a gente ter um mergulho profundo no período da chanchada, ali 34 até o início dos anos 60, o cinema novo, e na sequência o cinema de invenção, também chamado de cinema marginal,
tem um capítulo gigantesco em qualquer historiografia do cinema brasileiro, e nos anos 70, quando do golpe, se discute muito as reflexões, o impacto dos vetores políticos no cinema brasileiro. Eu tenho uma sensação que eu queria compartilhar com vocês dois, que a gente acaba falando muito pouco da estética da década de 80. O que essa estética deixou como legado? A gente lembra algumas coisas seminais da década de 80, lembra, por exemplo, do fenômeno dos trapalhões de bilheteria, lembra do Babenco com Pichote, com o Beijo da Mulher-Aranha, lembra de alguns fenômenos documentais, como o Grande Silvio Tender, por exemplo, que lota cinema com o Django, o JK, e tem o filme do Bigode, que, de uma certa maneira, redesenha a maneira de o cinema brasileiro trabalhar essa questão da biografia. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês dois. Eu acho que, Tílio, especificamente para você, como é que esse teu trabalho dos anos 80, você começou citando filmes que você fez na década de 80, desenham a tua carreira como compositor a partir dali, principalmente no cinema, e queria que o Cota comentasse o legado dessa época também e a importância do Leila para esse período. Olha, para mim, eu estava muito mais, digamos, ligado, né, no fato de que eu tinha tido uma grande produção teatral também, né, enquanto meus amigos estavam fazendo canções, eu estava fazendo uma música instrumental também, e muito ligado à questão de personagens e movimento, né, música e movimento. E com uma tesão monumental de que a minha música participasse de narrativas, né? Ou seja, que elas ultrapassassem, né, a simples musicalidade e contassem histórias, né? Então, nesse momento, eu não estava muito, digamos, ligado em participar de um movimento estético, mas sim participar de uma libertação minha, né, para que a minha música ajudasse a contar histórias, né, e principalmente ligado ainda mais no fato de estar descobrindo que cada filme tem a sua própria história, a sua própria estética e a sua própria maneira de resolver musicalmente as questões inerentes, né. Estava então descobrindo isso, né, através dessa questão básica, que é que você se sentir eternamente um iniciante, que eu acho que é uma atitude muito bacana, né? Você sentir que você está aprendendo tudo de novo, né? E isso permanece até hoje, né? Teve um cara que escreveu na Unicamp, no Multimeios, né? Fez uma tese de mestrado sobre mim, sobre o meu trabalho. E no final ele me liga e fala: eu finalmente descobri qual é o seu método. Eu falei assim: então me conta, porque eu não tenho a menor ideia, né, do que significa isso. Então, nesse sentido, é claro que eu, como ouvinte, né, e até como músico, porque naquela época também já, né, tem os grupos que eu participei, Momento 4, Eucalipto e tudo mais, ele tem sempre uma participação nesse sentido de estar vivendo isso. Mas eu ainda estava muito ligado a descobrir, né, a minha própria identidade, a forma pela qual eu queria expressar a possibilidade de contar com a minha música para reforçar narrativas, né, nesse sentido. Cota. Bom, um dos legados do cinema dos anos 80 é Vossa Excelência, aqui, David Diga, que começa... Não, você começa, você sai da música, entra no cinema, e não foi por acaso, você começa realmente a fazer trilha sonora. Você foi mergulhar na coisa da trilha sonora. A sua passagem pelo cinema não foi uma passagem, foi uma permanência, né? E isso foi nos anos 80. Os anos 80 são riquíssimos, é uma pena, realmente o que o Rodrigo falou é verdade. Talvez não se fale tanto sobre os anos 80 por não ter essa característica de um movimento. Eu acho que a característica dos anos 80 é justamente essa pluralidade. É uma atomização do cinema brasileiro. Você vai ter desde um filme como Pra Frente Brasil, um documentário como Django, vai ter filme como A Cor do Seu Destino, vai ter o Sérgio Rezende com as releituras dele, fordianas, como é o caso do Homem da Capa Preta. É uma década que inicia sob a ditadura e termina com a eleição do Collor. É uma década, passa pela
pelo processo de redemocratização, passa, como eu falei, pela questão da Constituinte, que é muito importante. Tem um filme que vai estrear agora, que eu recomendo a todos vocês assistirem, que é da Maria Batom, do Batom, não, aquele Lobby do Batom. Lobby do Batom. É um filme maravilhoso, maravilhoso. Esse é um filme que explica muito bem o que foi os anos 80. E acho que o cinema teve o Carlos Reichenbach ganhando o Festival de Gramado com Anjos do Arrabalde, né? Aqui mesmo, eu estava olhando aqui assim, eu estava vendo o Anjos da Noite, do Wilson Barros, né? Que ficava fazendo só esse filme, morreu com 44 anos. Chico Botelho fazendo Estrela Nua, né? Quer dizer, é uma década que ela é uma década que estava apontando, como eu falei aqui, para um futuro muito bacana, que foi derrubado numa canetada do Collor, né? A Embrafilme se profissionalizando, os filmes se profissionalizando, né? Você vê, esse filme do Bigode é uma coisa que eu achava muito interessante, que eu estava vendo. Você fez um filme com pessoas vivas ainda. É sempre muito difícil, né? Porque as pessoas se queixam, não acham que foram tratados do jeito que queria. Ele, com o humor dele, falou assim pra mim: mas eu melhorei todo mundo. O Domingos de Oliveira virou Richelli, o Rui Guerra virou o Antônio Fagundes, e eu virei o Diego Vilela. Ninguém podia reclamar. Ninguém podia reclamar, né? Mas esse tipo de história, esse tipo de piada, esse tipo de brincadeira só pode acontecer com um cinema que está efervescente, com um cinema que está acontecendo, que está vibrante. E o cinema dos anos 80 foi isso. Ele foi um cinema muito... Eu acho que um filme como o Leila acabou, que já acontece em 87, né? Já no final dos anos 80, ele acaba, de certa forma, sintetizando muito esse espírito de retomada da história, né? De retomada de um processo que foi interrompido pela ditadura. A nossa perda é muito grande. Como eu falei, eu tenho estudado muito os anos 60. A crítica de cinema, Rodrigo, a crítica de cinema dos anos 60 até o golpe, vou dizer até mais, até o AI-5, até 69, a crítica de cinema no Brasil era uma das melhores críticas do mundo. E talvez, o Rui Castro me falou isso, nós tínhamos muita informação, porque muitos filmes que a crítica francesa não tinha conseguido ver por conta da Segunda Guerra, não sei o que, chegaram no Brasil a partir de mostras do Festival do Cinema Americano, Festival do Cinema Soviético, que aconteciam na Cinemateca do MAN, que ficava na ABI, né? Lá no nono andar da ABI, onde depois gerou o Cineclube do Macunaíma. O Rui Castro falou isso para mim, a crítica era uma crítica... Tudo bem, isso não quer dizer que fosse totalmente maravilhosa, tinha os seus problemas, tinha muito problema com o cinema brasileiro, muito preconceito com o cinema brasileiro, muita restrição, mas era uma crítica de um nível de informação absolutamente surpreendente. Eu leio o texto e eu falo assim, caramba, e com isso, né, nós não tínhamos uma época em que você tinha esse acesso que você tem pelo streaming, por tudo que é lugar, todos os filmes de todos os tempos e tal, né? Eram pessoas que viam os filmes, tinham que ver os filmes nas salas de exibição, salas de cinema. Você tinha crítica na rádio, né? Tinha crítica na rádio, tinha crítica na televisão, né? Enfim, o Correio da Manhã, que foi o grande jornal assim, dos anos 50, 60, grande jornal, o Correio da Manhã se dizia que até o boy era crítico de cinema. Que todo mundo ali, quando não era crítico de cinema, dava um pitaco. Pô, nós estamos falando, Sérgio Augusto, Walter Lima Júnior, Carlos Heitor Coni, Otto Maria Carpo, Antônio Calado, pô, aí vem Nelson, enfim, vem assim um turbilhão de gente e a ditadura corta tudo isso. Isso é um fato. A gente regrediu. A crítica ficou ruim, tudo foi ficando ruim, tudo foi... Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque nos anos 80 aparecia uma recuperação, né, desse espírito assim, muito grande e diversificado. O cinema brasileiro não cabia no movimento. Ele não cabia no cinema novo, não cabia no de grude, não cabia... Era isso, como eu disse. Se tinha aqui, na entrevista, a Luiz Cardoso pergunta para ela quais são os 2 diretores favoritos quando se trabalhava no cinema. Ela fala, Luiz Carlos Lacerda era o do Marinho Barbosa. Você nem lembra mais. Né? Nem lembra. Tinha acabado de fazer o Baixo Galho. Que à época foi um filme que fez um barulho aqui, mas foi esquecido. Né? Então, você tinha uma diversidade, uma pluralidade muito grande que
apontava para uma retomada daquilo que se perdeu a partir do momento que a gente... E acho que a gente está passando por um espírito de retomada, sabe? De retomada, de necessidade de redescobrir o Brasil, de necessidade de repensar pessoas como a Leila Diniz, os nossos escritores, os nossos cineastas. Eu acho que a gente tem que voltar ao Brasil para recuperar, porque ficou um tempo perdido. Eu faço curadoria de festival de cinema, 2 festivais de cinema. O que aconteceu nos últimos 3 anos, o volume de filmes caiu completamente. Caiu, porque eles não estão produzindo. Não estão produzindo. Muito documentário, pela facilidade que o documentário oferece, né, de tecnológica e tal, os filmes de ficção piorando barbaramente, muito por conta também da falta de condição financeira, né, de realização, da falta de apoio. Então a gente vai ter que passar por uma fase de retomada. E muita gente aí boa, querendo fazer cinema, brigando, lutando do jeito que dá, mas é triste, né, a gente constatar que quando a história, o Nelson Pereira falava isso, né, que no Brasil a democracia era um intervalo comercial, né, aliás, de 20 em 20 anos, 30 em 30 anos, intervalo comercial da democracia. A gente está fora desse intervalo, a gente não está no momento do intervalo, e a gente tem que retomar o intervalo. E aí acho legal ter falado dos anos 80, porque rever os anos 80 faz a gente pensar muito no Brasil que a gente vai ter que reinventar. Lembrando, Cláudio, que é uma década, o Bigode cita no filme, o Glauber Rocha, no diálogo ali, uma década que começa com a Idade da Terra. Importante a gente falar sobre isso. Eu vou passar para vocês, mas o Bigode me pediu para contar uma história aqui, que é a questão da nudez no filme. Conta para ele. Porque isso é uma coisa engraçada que aconteceu a partir do Leila, que virou uma coisa folclórica, e eu fiquei meio prisioneiro desse episódio, que é o seguinte: a Leila, a Luíse, né, tinha uma sequência que vocês chegaram a ver, que é o Richelli com ela no chuveiro, os dois se amando, ela acordando, era uma nudez absoluta, né? E ele também, naquela coisa do flagrante dele na cama com a outra garota e tal. Aquilo ali é a casa do Oscar Niemeyer, que ele emprestou pra gente, de graça. E eu filmei lá durante 2 semanas. E o Richelli estava fazendo o filme do Paulo Thiago, Jorge, um brasileiro, que viajava pelo Brasil inteiro. Então, ele estava no Rio, ia passar 2 dias no Rio de Janeiro, e eu tinha que entregar a casa, porque já tinha esgotado o prazo que a gente combinou e tal. Talvez até se pedisse para o Oscar, tudo bem, ele era um cara muito amigo de todos nós, muito generoso, mas, e especialmente por ser um filme sobre a Leila, que ele adorava, mas a gente queria terminar ali com o Richelli, né? E o Richelli e a Leila e a Luíse não tinham a menor intimidade, não se conheciam. Entendeu? E eu tinha que filmar com eles aquela cena deles no chuveiro, nus, não sei o quê. Aí eu estou sentado esperando a luz ficar pronta, nada, não sei o quê. Aí eu olho, assim está o Richelli de roupão, a Luíse de roupão, os dois conversando como se fosse uma sala de espera de dentista. Papá, não sei o que, eu falei, porra, como é que eu vou fazer com esses dois agora? Vai ser uma coisa. E a Luíse tem uma formação mineira, a mãe dela era mineira, não sei o que e tal, muito recatada, pelo que parece, uma grande atriz, encarnou a Leila libertária, porque é uma grande atriz, agora, e revolucionou a vida dela pessoal também, nesse filme. Agora, eu vi aquela situação ali, eu falei, como é que eu vou fazer, meu Deus do céu? Aí me deu uma loucura na minha cabeça, eu fui no banheiro, tirei a minha roupa e vim nu pro set. Aí a equipe toda começou a rir, os dois também, não sei o que, aí deu uma descontraída e pronto, aí a gente passou o dia filmando, nu, eu, todo mundo, a equipe, e foi muito legal isso. Aí, a partir disso, eu não posso mais fazer nenhuma sequência que tenha atores nus, que fica todo mundo me olhando assim, e aí? Aí tem foto de estilo. Uma vez eu estava chegando numa exposição de um estilo ali no Centro Cultural da
Brasil-Argentina, no consulado, e eu fui entrando assim, do Zeca, que fez o Farol. E eu fui entrando e as pessoas começavam a rir. Eu não estava entendendo, o Cacá me viu, Cacá Zé, todo mundo ria. Eu não entendi nada. Aí a TV Globo veio e disse assim, você dá uma entrevista? Eu falei, dou, claro. Dá pra gente vir? E ali, ele falou, dá, vamos. Aí a gente foi, quando a gente chegou lá, era um painel enorme, eu, nu, de costas, dirigindo os atores que estavam nus deitados na areia, assim, e a equipe com a câmera e tal. É uma loucura, entendeu? Uma coisa, eu fiquei constrangido pela foto. Né? Agora, então, isso virou uma coisa maluca. Quando eu fiz um filme que é uma coprodução com a Espanha, o Viva Sapatos, veio filmar uma atriz cubana maravilhosa, Laura Ramos, uma deusa e uma grande atriz, e o Jorge Sanz, que é o ator de todos os filmes do Fernando Trueba, um grande ator, conhecidíssimo na Espanha, os restaurantes arranjam um lugar pra gente, 2 minutos, e ele veio, e aí teve uma cena, né, e a Paulinha Gondamar, não sei o quê, e de novo, e aí? Como é que é? Aí a gente fica nu. Aí eu sentei na cadeira e comecei a dirigir os atores sentados na cadeira nu. Aí o Roger olhou para mim e falou assim, não acredito, como é que eu vou contar na Espanha que o diretor dessa cena que eu estou filmando estava sentado numa cadeira de diretor com o saco pendurado e olhando para minha cara. Então, aí ficou isso. Agora eu estou prisioneiro da minha nudez. Vem o Pasolini agora. E agora vem o Pasolini, então vamos ver se ele adiciona. Primeira pergunta, quem vai? Tem ali, você leva, cara? O Pasolini vai ser foda. É? O Pasolini vai ser a putaria só. Tem uma história do Bigode, que é a história da beterraba. Se vocês insistirem, ele conta. Que é a história mais genial que vocês possam ouvir, mas por favor. Então, eu queria saber um pouquinho sobre esse desafio que é fazer uma biografia no cinema, né? Por que desse recorte que você escolheu da Leila? Porque é sempre um mundo, né? A gente escolhe ali o que a gente quer dizer. E também do trabalho com os atores, como é que foi, principalmente com a Luíse, como é que foi essa descoberta da Leila, pena que ela não está aqui, né? Mas se você puder falar um pouquinho. A Luíse, aliás, mandou pedir desculpas, ela estava aguardando uma reunião com os patrocinadores de um espetáculo que ela está tentando arrumar dinheiro há 2 anos. E aí os caras marcaram um jantar para hoje lá em São Paulo. Ele me pediu milhões de desculpas e mandou comunicar e eu acabei esquecendo. Uma pena, porque ela tem histórias muito engraçadas também. A Luíse, cheguei na Luíse, primeiro eu comecei a fazer testes. Eu achei que eu não queria uma atriz conhecida. Eu queria uma atriz desconhecida para fazer a Leila. Tá? Aí eu recebia telefonema de milhões de atrizes, não sei o que, querendo papel, era uma loucura. Bom, aí eu comecei a fazer teste. Teste não, que eu não gosto, comecei a procurar pessoas. Aí fui na Cal, no Tablado, não sei o que lá, não achava. Aí meu psicanalista, o Eduardo Mascarenhas, que faz figuração, que fechou o consultório para ser meu assistente, aí, outro maluco, graças a Deus, virou para mim no dia de uma sessão e falou assim, você não vai achar ali. Eu falei, por quê? Como assim? Você não vai achar essa atriz. Eu falei, porra, Eduardo, se você não vai achar essa atriz, você está procurando a Leila. E a Leila morreu. Entendeu? Então, aquilo ali me deu um insight, eu falei, é isso aí, eu vou ter que achar uma atriz. Aí comecei a procurar umas atrizes assim, que tivesse alguma semelhança e essa força e tal, cheguei na Tássia Camargo. Já estava começando a ver roupa contratada e não sei o que, ela um dia chegou para mim e falou que ela estava grávida. Mas que tudo bem, porque a gravidez dela, a primeira, a barriga demorou, que eu não sei. Eu falei, olha, a gente ainda não tem a grana, não sei quando é que a gente vai começar a filmar. Eu não posso fazer um filme sobre Leila Diniz aqui assim, fechado aqui, entendeu? Leila é um filme de planos gerais,
Tem muitos planos gerais, planos abertos com milhões de pessoas em volta, como era a vida dela. Tem poucos planos médios e poucos closes, entendeu? Então, aí eu comecei a pensar na Louise, porque uma vez ela tinha dublado um filme meu, O Princípio do Prazer, fez a voz de não sei de quem, e eu achei que ela tinha uma voz parecida com a Leila. Eu falei para ela, você tem uma voz rouca, lembra muito a Leila. Aí por causa disso eu me lembrei dela. E a gente saiu para jantar, ficamos louquíssimos, os dois, tomamos um pó, nos agarramos, foi uma loucura. E a gente resolveu fazer um filme. E trabalhar com ela foi muito bom, porque foi uma coisa visceral. Ela é uma atriz que ela mergulha no personagem de tal maneira, esse papo de, é difícil depois de largar e tal, não sei o quê. Não é bem assim, mas ela mergulha profundamente. Eu precisava disso, de uma grande atriz. Tivesse alguma semelhança, mas isso não era o mais importante. Não é por causa da voz rouca, entendeu? Mas é pela grande atriz que ela é e que eu achava que ela ia fazer de uma maneira, de tal maneira que os teus parentes, quando viram o filme pela primeira vez, me disseram que engraçado que no meio do filme a gente esquece que a Leila era a Leila e começa a achar que a Louise é a Leila. Sabe? Não sei se foi a Baby quem falou isso. Então, e trabalhar com ela foi muito legal. A gente trabalhou durante uns 2 meses. Ela viu os filmes, ela leu os diários, que a família emprestou os diários dela, estava ainda com seus avós. Ela leu os diários da Leila, ela viu os filmes, a gente conversava separado. Durante uns 2 meses ela se preparou para fazer o personagem. E mesmo assim ela teve muitas crises durante a filmagem, porque havia toda uma voz invejosa contra o filme, contra mim, contra a Louise. Assim, diretores conhecidos, amigos nossos que chegaram para mim e disseram, por que você vai fazer esse filme com a Louise? Esse filme tinha que ser com a Sônia Braga. Eu falei, a minha amiga Sônia Braga não tem a idade mais, não tem nada a ver, não é a Sônia Braga. Aí um outro diretor virou para mim e falou, você tem que fazer com a fulana de tal, uma modelo famosa e tal. Eu falei, não, desculpa. O amigo, querido Jabor, veio me falar, poxa, mas a Louise não tem esse sex appeal da Leila. Eu falei, vem cá, e a Fernanda Torres tem a maturidade do personagem do filme que ela ganhou o prêmio Cannes? Pô, o problema não é esse. Ela ganhou o prêmio Cannes, que é uma grande atriz, e a Louise é uma grande atriz também. Então eu ia para a Nice arrasado. O Eduardo falava, é o esquadrão da morte do cinema brasileiro, não esses caras tomar no cu, não sei o quê, invejosos, sabe? Então a gente fez o filme muito assim. E a Louise, confundo toda hora, e a Louise deve ter recebido isso também diretamente, de alguma maneira. Porque eu recebia isso direto, entendeu? Sabe? Aquele babaca do Bruno Barreto também, botou um ebó de uma curva na minha cabeça. Nossa Senhora, quase que eu liguei para o Jorge Amado para demitir ele dos filmes. Então, foi muito legal trabalhar com ela por isso, por esse mergulho tão profundo dela. Os outros atores, eu ficava até com vergonha, que o Fagundes dizia assim, Leilusca, que linda, eu te amo, não sei o quê, que lindo esse nome, Janaína. Eu ficava com vergonha de falar, o que eu vou dizer desse cara? Sabe? E ele falava para mim assim, como é que você acha que eu devo dizer assim? Sabe? Eu ficava morrendo de vergonha, eu falei assim, pô, como é que eu vou dirigir o Fagundes para falar uma palavra, né? Mas ator gosta de ser dirigido, né? E a gente fez um filme com $600 mil, um elenco estelar fantástico, entendeu? E todo mundo muito... A Louise e o Diogo são grandes amigos, são melhores amigos. E foi tão engraçado que eu saía com a Louise para jantar, para conversar. Quando eu comecei a sair com o Diogo, ela ficou com ciúme da gente. No dia seguinte, na filmagem, ela amarrou a cara para mim, sabe? Porque eu estava saindo com o Diogo, não com ela e tal. Essas coisas que a gente tem. Teve um momento que foi muito doido, a gente foi no Chacrinha
E tinha que ser no intervalo, ela de grávida do ano, tinha que ser no intervalo do programa. Ele já estava velho, louco, ele dizia, grávida do ano, Leila Diniz. Ele botou a faixa de cabeça para baixo, eu acho que tudo a ver com a Leila. Entendeu? Agora, na hora de entrar, ela ficou em pânico com aquele público louco gritando, entendeu? Então, teve momentos assim que eu tinha que ter, e o Cacá Diniz, que era o produtor, dizia assim, olha, azar o seu. Eu falei, eu não vou filmar isso. Ele falou, tem que filmar, azar o seu. Você escolheu, agora ou você come ela ou você dá uma porrada nela, mas eu não tenho nada com isso, vai ter que filmar. Aí eu filmava, né? Alguma coisa me funcionava. Foi muito legal, mas muito, me mexeu muito. Segunda pergunta. Tem? Onde? Oi. Você leva lá? É aqui, é o Pedro. É o Pedro, meu aluno de Cuba. Pedro, levanta, você pode levantar o braço aí? Pedro Martins, irmão do meu amigo. É uma honra ser o pior aluno do Luiz Carlos Lacerda. Pior? Brincadeira. Grande aluno. Cara, você falou da Leila, mas e o Diogo? Como é que foi se dirigir lá no filme? Como é que foi ver o Luiz Carlos Lacerda? Foi tranquilo, porque o Diogo, além de ser um grande ator, a gente tem uma coisa semelhante, assim, entendeu? A gente tem uma coisa semelhante. O Diogo é bissexual, feito eu. Não sei se eu sou bissexual. Nesse momento eu não estou sendo bissexual. Ano que vem pode ser que eu volte a ser. Mas aí, a gente tem essa coisa parecida, entendeu? E um lance de humor também, um senso de humor e uma relação com a vida muito parecida. Temos isso. E o Diogo é aquilo que eu falei, ele sonha em melhoramento, né? De olho verde, tinha que dar uma melhorada. Bigode, né? Foi muito bacana. Mas ele não tinha bigode no filme, né? Até o trecho onde a gente viu. Né? Até ir pra Bahia e depois a fase hippie. Né? O cabelão. E o Diogo é um grande ator, é uma figura muito querida, ele fez o filme com muita paixão. Não está aqui porque ele está em cartaz com o Calbi. Muito bom. Antes de passar para a próxima pergunta, eu vou pegar carona na tua questão aí. Sabe uma coisa que eu acho que é interessante as pessoas falarem? A gente conhece muito e admira o teu trabalho como cineasta. E toda essa tua carreira como assistente de direção, que é uma história incrível com o cinema. Só que você é um grande poeta, que escreve livros, que publica livros, que está sempre produzindo. Você produziu uma antologia agora, durante a, se não estou enganado, durante a pandemia. Como é que essa tua dimensão de poeta ajuda o teu trabalho ou se mistura com esse teu olhar de cineasta? O Rodrigo faz uma pergunta tão inteligente que a gente fica sentindo burro pra caralho. Aí é o seguinte, eu acho que eu sempre escrevi, eu sou poeta desde que eu me entendo, entendeu? Eu sempre escrevi, lancei livrinho, participei de antologias. Com 13 anos saiu uma primeira antologia em que eu participei, e o Murilo, irmão da Marta, tenho lá também. em casa. É mesmo? Jovens Poetas, a antologia dos Jovens Poetas. Aí foi um lançamento no Feira do Livro, lá nas campos, tal, de escritores importantíssimos. E a Leila foi a minha madrinha. A Leila era uma menina, 13, 14 anos. Ninguém comprou o nosso livro. Mas foi uma maravilha. Eu olhava para o lado, estava o Fernando Sabino, cheio de gente, do outro lado, outro escritor. Eu me senti daquela turma ali também, entendeu? Mesmo que não vendesse nenhum livro. Teve a minha mãe foi lá comprar, uma tia, entendeu? Agora, essa coisa da poesia sempre teve presente, e eu acho que no meu cinema tem não só textos poéticos mesmo, aqui mesmo Leila Diniz, ela diz um poema lá, a Luísa diz um poema de Cuba, que é um poema meu, antigo, dessa antologia, entendeu? Eu faço muitos filmes onde tem a poesia mesmo, falada, né? E o meu cinema tem um lado poético também, eu tenho sequências extremamente poéticas, entendeu? O Espanholândia é seu ou é dela? É dela.
que o Milton Nascimento gravou uma música linda. Ela tinha um caderno, não sei com quem está, um caderno com muitos poemas. Tabajara. Então ela escrevia sem parar. Ela era uma pessoa muito culta, ela lia para burro, ela lia muito, ela estava sempre lendo, ela lia sobre educação, ela lia, como era Samuel Hill, como é o escritor de Samuel Hill? Um teórico revolucionário da educação maravilhoso, que depois os alunos botaram fogo no colégio dele. Maravilhoso. Dito isso, vamos para a próxima pergunta. Ela é uma mulher culta. Muito bom. Temos tempo para mais 2 perguntas. Mais uma aí. Quem? Alguém? Não? Marisa. Você é mão ou você tá assim? Não sabia. Vai para Marisa, tem mais uma e a gente fecha. Nosso mascote aqui, Matheus. Boa noite. Com esse novo projeto agora do Pasolini, você diz dessa ligação com a poesia, de que maneira você vai abordar esse momento, né, que ele estava aqui no Rio e o que promete para esse próximo projeto seu? Ele está querendo trabalhar no filme, ele está fazendo essa pergunta que ele quer ser contratado. Essa história do Pasolini, há uns anos atrás, um amigo meu, que é italiano e que adora Pasolini, me passou esse poema dele que ele escreveu aqui no Rio de Janeiro. Em 1970, não sei se vocês sabem disso, ele indo com a Maria Callas para o Festival de Mar del Plata, com uma ideia, o filme, né, que ele fez com a Maria Callas. Já no aeroporto de Recife, que fez uma parada, ele já viu uns operários lá numa obra, já ficou louco com os operários brasileiros. E foi embora para lá para o festival. Quando acabou o festival, ele voltou, passou pelo Rio, porque no Rio tinha que fazer uma baldeação. A Callas ficou um dia aqui, foi embora e ele resolveu ficar aqui no Rio. Aí ele saiu para paquerar no calçadão da Avenida Atlântica à noite, ele conheceu um soldadinho. E aí foi com um soldadinho para uma pensão na Lapa, na Rua do Resende. Isso tudo está contado num poema que ele escreveu, chama Hierarquia. Lá nesses 3 dias de amor que ele passou com esse soldadinho, ele escreveu, ele fez uma comparação dos meninos prostitutos de Roma com os daqui, ele fez uma comparação do fascismo italiano com o fascismo daqui, que era de 1970. Ele fez uma comparação da pobreza romana com a pobreza das favelas aqui do Rio de Janeiro, porque o menino ficou tão amigo dele, tão entusiasmado com ele, que levou ele para a favela para conhecer a família dele. Ele ficou lá, passou lá uma tarde com a família do menino, entendeu? Então ele escreveu esse poema. E muita gente não sabe disso. Eu acho uma coisa incrível, entendeu? Uma coisa incrível o Pasolini ter passado aqui, essa história de amor dele, e a pobreza e a comparação com um grande poeta maravilhoso, entendeu? E eu achei que neste ano, que é o centenário dele, que eu tinha que fazer esse filme, entendeu? E eu estou com o projeto, o Cavi é o produtor, o Davi é o cara que vai fazer a trilha, para variar um pouco, o Heron Cordeiro faz o Pasolini, que ele parece muito com o Pasolini, é um grande ator. O menino soldado vão ser 3 meninos, né? Aí já é uma fantasia minha. Enfim, licença poética. Licença poética é bom que é uma desculpa para qualquer coisa. Né? Aí, a minha querida Carol é produtora, a Fátima Copelli, que está aí também, é feminista, enfim. E a gente está fazendo vaquinha, porque não tem grana. Não tem edital. Como é que eu vou entrar num edital do governo Bolsonaro, com o Pasolini num quarto de pensão na Rua do Resende, falando de amor com um garoto soldado do exército brasileiro, e ele falando do fascismo e não sei o quê. Impossível. A gente está recolhendo grana, a gente está com quase o dinheiro todo da filmagem.
Depois que a gente filmar, a gente vai arrumar mais um dinheirinho para editar. Quem vai editar é a Isabel Lacerda, lá uma montadora mineira dos filmes do Fábio Carvalho, montou os filmes do Rosenberg também, alguns, e o Cavi está com a conta dele lá da Cavi recolhendo grana, de 50 para cima, quem puder, bota uma grana lá. Não tem aquela coisa aquela igreja de Santo Antônio dos Pobres, que as pessoas vão lá e botam um dinheirinho para comprar pão. É isso que a gente está fazendo. Depois entrem na página do Luiz Carlos Lacerda, que tem as informações todas para o crowdfunding. Cavi. E do Cavi também. Última pergunta, quem vai? Brunão? Só levantar. Bruno. Ah, não. Queria destacar que ele veio de São Paulo para ver essa sessão. É ele. Ele que escreveu, né? E, pô, desculpa não ter... Ah, não confundi. Você é outro. Nosso professor, que está sempre na estação aqui. Que é o de São Paulo? São Paulo. Tem uma pessoa aqui, cadê ele? Levou o braço. Cadê o João com as minhas meias de Ele veio de São Paulo, pegou um avião só para vir ver essa sessão. O que eu faço com ele? Eu tenho que pagar a passagem dele de volta. O dinheiro do filme do Pasolini. Pode ir. Boa noite, eu cheguei agora, não pude ver o filme, mas eu já vi na TV. Ninguém viu. Não sei se essa pergunta já foi feita, mas eu gostaria de saber como que a Leila Diniz se relacionava com o governo do Brasil na época, né? E o papel dela na questão do feminismo, né? Que eu vejo algumas pessoas que dizem que ela era feminista e outras pessoas que dizem que não, que ela era o jeito dela espontâneo e era assim mesmo, que ela não tinha nenhuma militância política em si. Então eu queria saber o papel político mais da Leila Diniz. Obrigado. Obrigado, ótimo. A Leila não era política, a Leila era filha de um militante do partido e de uma senhora que criou ela como filha, que também era do partido. Aliás, o casal se conheceu no Partido Comunista, a Isaura, querida Isaura, que eu adorava, uma mulher muito alegre, maravilhosa. E o Diniz, que era apaixonado pela Leila, o pai. Tudo que a Leila fazia, ele aplaudia. Eles eram comunistas. A irmã mais velha da Leila, a Baby, era do Partido Comunista. Eu era do Partido Comunista. Ela tinha muitos amigos comunistas. O Marcelo Cerqueira, que era casado com a Baby, com a irmã mais velha, não era do partido, mas ele era comunista. Então a Leila era cercada de comunistas. Ela era uma mulher de esquerda, mas ela não queria saber, como ela dizia, de camisa de força ideológica. Ela não estava afim. Até porque os comunistas eram muito caretas. Eu conto no livro do Jair Ventura, 1968, o ano que não terminou, o que eu sofri no Partido Comunista pela minha homossexualidade e por usar drogas. Enfim, está tudo contado lá, para não perder tempo. Então era uma barra muito pesada. Ela votava na esquerda, sempre quando tinha eleição ela votava na esquerda. Mas quando tinha negócio de deputado, não sei o que, ela não tinha muito saco. E o candidato, ela escrevia na cédula, a Ana Maria Magalhães é testemunha disso, buceta cabeluda. Ela votava na buceta cabeluda. Agora, essa coisa, então ela tinha uma postura política com a vida dela. Aquilo que ela fazia, o fato dela ser uma mulher libertária, incomodava muito, especialmente o regime militar, absolutamente fascista e reacionário, e, enfim, persecutório. Agora, a entrevista do Pasquim, aquela história, ela foi muito perseguida, porque falava do amor livre, gostava muito estava apaixonada, mas podia ir pra cama com um cara qualquer, tanto faz, não tem problema, isso já me aconteceu. Ela fala. Então, isso incomodava muito. Agora, e por isso ela foi muito perseguida. Agora, na verdade, essa coisa do feminismo, ela não era uma feminista. As feministas naquela época eram muito chatas, sabe? Coisas Maria Murado, tinha uma senhora assim. Uma mais bacaninha era
Ela escreveu uma famosa entrevista com a Leila na Realidade. O nome dela? Hein? Não, a Rosa era muito chata. Uma outra. Hein? Não, Loneida era legal. Uma outra, não me lembro agora. Carmen. Bom, tanto faz. Mas eram muito chatas. E um dia a Rosemarie ligou para a Leila e disse assim: olha, nós vamos fazer uma manifestação em solidariedade à líder americana Beth Friedman nos Estados Unidos. Vamos fazer um ato de desagravo na Praça General Osório. Vamos queimar nossos sutiãs. A Leila falou assim: infelizmente não vou poder ir. Por quê? Assim, porque eu nunca usei sutiã. Eu não tenho sutiã para queimar. Então ela tinha essa coisa, essa relação bem-humorada, né? Eu acho que ela contribuiu naquela geração que era muito séria, feministas muito sérias e tal. A Leila contribuiu muito mais para a libertação da mulher na maneira dela ser, na maneira dela viver. Ela sempre disse isso: eu não quero bandeira para mim só a do Flamengo e da Mangueira. Não quero levantar bandeiras. Entendeu? E aquilo que eu digo que eu acho legal para mim, na minha vida. Da maneira, eu quero ser feliz dessa maneira. Mas isso eu não estou dando conselho para ninguém. Então tinha muito isso. A gente vai terminar aqui. A última coisa, ele prometeu contar a história da beterraba. É boa. Vou pedir só umas considerações finais. Queria que Marta, Davi e Cota falassem pra gente. Eu acho que a gente reviu aqui toda a importância da Leila, mas eu acho que é importante a gente entender esse momento histórico de resistência do cinema brasileiro. A gente faz uma peça aqui toda quinta-feira no Estação Net Rio, Cavi, Patrícia Lindemeyer e eu, que tem um momento que alguém pergunta assim: o cinema morreu? Eu acho que a gente viveu aqui um momento, está vivendo um momento, prova que o cinema está vivo. Mas eu queria escutar essa vida de vocês três, começando pela Marta. 3 minutos para cada um. Contatos, depois a beterraba. Falarei muito menos do que 3 minutos, porque eu não sei muito teorizar. Eu falo do que eu estou sentindo no momento, as coisas que eu lembro. Eu acho que a gente realmente está... Eu estou sentindo também isso. A gente está num momento de reconstrução. Há um horizonte ali e nós que estamos envolvidos com o cinema estamos sentindo também isso. Eu já escrevi, meus filhos que agora assumiram a produtora, já escrevemos no primeiro edital que apareceu da Rio Film, a gente já escreveu 3 projetos. A gente faz o que tem que fazer, né? Eles fizeram de tudo para acabar com o cinema, mas a gente já passou pelo AI-5, a gente já passou pelo Collor, que fechou a Embrafilme, que terminou com o cinema, já passamos por tantos, e a gente sabia que ia resistir. A gente foi resistindo da maneira que dava, adaptando a nossa forma de produzir, produzindo com pouco dinheiro. Eu fico bestificada aí com o Bigode, produzindo um filme depois do outro, assim, com os mínimos recursos. Nós nos adaptamos e estamos sentindo que vamos voltar. Eles não acabaram com a gente, nós vamos continuar. E é importantíssimo, porque cinema é isso, cinema é vida, né? É espelho, é você se ver, né? Então, isso nós vamos continuar e eles não conseguiram acabar com a gente. E agora, inclusive, a gente sente que eles recuaram, que eles estão... eles já não estão mais caçando a gente como feras, como a gente caçava, entendeu? Porque eles já perceberam que eles estão se sentindo ameaçados realmente, não só por nós, mas por vários tipos de manifestações, de reações. E é isso. O cinema é vida e a gente tem que continuar e ele não acaba com a vida assim. Obrigado, Marcos. 3 minutos, galera, não pode ser. Não, rapidinho, boa noite. Eu quero agradecer. Bom, lembrar que eu devo ao Bigode a minha experiência como ator, né? Sou ator em 2 filmes dele,
não sei se isso vai para a história, mas para ser esquecido. Qual foi o Rua Sobe e Desce? E o... Não foi, Seria Desse Mundo Sem Paixão. Que seria Desse Mundo Sem Paixão, estava com todos os sons, todo sangue na cabeça. Esse, inclusive, tem diálogo e tudo. E no outro eu participo com a minha filha. Eu agradeço muito. Mas, terminando aquela questão dos anos 80, eu me lembrei aqui, nos anos 80, nós temos três atrizes premiadas, né? A gente lembrou da Fernanda Torres, como você foi Chamancane, a Marcela Cartaz, com a Hora da Estrela, em Berlim, e a Ana Beatriz Nogueira, com um filme que ficou esquecido e que é um filme que precisa ser revisto, que é um filme tão inovador para a época, que é o Vera, do Sérgio Toledo, né? Então, isso tudo para lembrar também esse contexto de como essa década é uma década que é muito importante, que talvez não seja lembrada como eu falei, por não ter constituído um movimento, que talvez seja a grande característica dela, né? Ela faz uma lésbica. Ela se disfarça de homem também, né? Enfim, é um grande filme, foi capa não consegui colocar isso como capa da Cinemim, foi contra a capa, que aí já era demais, mas é contra a capa, ela com a outra atriz abraçada, assim, enfim. Então, só para lembrar esse contexto, né? Esse contexto em que está o Leila e essa oportunidade maravilhosa de poder, já que não conseguimos rever o filme todo, mas pelo menos poder falar sobre o filme, poder falar sobre Leila e poder falar sobre essa nossa expectativa de pensar num país melhor, né? E lembrar dessa nossa potencialidade. Essa potencialidade não se esgota, não acaba. Estenta, mas não consegue, né? Enverga, mas não quer. O cinema brasileiro enverga, mas não quer. Então, é isso aí, gente. Agradeço muito essa oportunidade, essa viagem ao tempo, né? Que é essa coisa de se deslocar, sair de casa, ver um filme projetado, com os seus problemas, voltar aí há 40 anos, como eu disse, o cinema mudou muito, saímos desse deslocamento para entrar nessa coisa meio que preguiçosa. Isso me incomoda um pouco, ver 8 filmes explodidos numa tela pequenininha, às vezes dividido em 2, como eu já falei. Mas tudo bem, não sou contra o avanço. Graças a isso a gente pode ver muita coisa que não tinha acesso. Mas voltar à sala de cinema, voltar a discutir, voltar a debater, estar presencialmente, vendo as pessoas, olho no olho, é muito importante. Obrigado. Acho que a gente tem construído essa resistência e atitudes como essa de reformular uma geração paysandu e atrair as pessoas, né, para de novo discutirem e reverem, né, joias como essa, né, e se atualizarem e mostrarem isso para as novas gerações é espetacular. Eu acho que a gente tem construído isso, né? A gente já não é o mesmo, não somos mais os mesmos, a gente evoluiu em costumes, a gente evoluiu culturalmente e a gente está pronto para tomar o poder, né? Contribuir para a tomada do poder, e ao tomar o poder a gente está pronto para construir o nosso novo futuro. Muito bom. É isso. Muito bom. Agora, eu não acho nada disso. Eu não acho que eles estejam recuando, muito pelo contrário. A batalha da nossa classe lá no Congresso para tentar derrubar o veto da lei Aldir Blanc e da lei Paulo Gustavo está muito difícil, entendeu? Eu acho que essa ameaça de golpe, cada dia mais presente, mais clara, ao ponto do cara falar com o Biden. Eu misturei com o Banco Interamericano. Tá perto. Ao ponto dele externar a preocupação dele com a eleição do Lula, entendeu? Quer dizer, os caras estão... Os discursos dos militares, diariamente, são extremamente preocupantes. Eu estou muito com o pé atrás. Eu acho que esses caras estão roubando loucamente, eles estão no poder, eles não vão entregar a galinha dos ovos de ouro assim. Perdemos a eleição.
essa tecla que eles ficam batendo as urnas eletrônicas, não sei o que, papai, isso é tudo uma grande desculpa para dar um golpe. Não tenho a menor dúvida. Infelizmente, é o que eu acredito. Agora, que a gente vai resistir, não tenho a menor dúvida. Resistir não é militarmente, ou pegar em armas, isso daí a gente já sabe que não dá certo. Não é o nosso caráter. Mas resistir culturalmente. A cultura é a única coisa que nos salva. Porque a cultura não adianta. Não adianta porque não acaba. É a maneira do povo viver, a maneira que nós temos de nos manifestarmos, é a maneira que a gente tem de comer, é a maneira que a gente tem de trepar, é a maneira que a gente tem de ser. Isso daí ninguém derruba. Entendeu? Pode vir quente que eu estou fervendo. Beterraba é um mico que o Rodrigo vai me fazer passar agora. Vale a pena. É genial. Vale a pena para ele que não bota o lugar que não vai direto. Anos 70 em Paraty, folga do meu filme Mãos Vazias, a equipe resolve tomar um ácido. Cada um tomar um ácido. A Leila não era de droga. Aí a gente sai para Paraty, não sei o quê. De repente eu começo a ver, nós estávamos sentados assim na mesa, a gente morava num sobrado do poeta Zé Cléber, que era o protagonista do Mãos Vazias, emprestou pra gente. Era tudo assim, emprestado, então, não tinha salário, tinha uma conta no botequim e um pouquinho de fumo para cada um no final do dia. Aí a gente estava sentado, assim, aquelas mesas compridas, no lugar que a gente morava. A empregada vinha com uma bandeja assim, essas de botar no forno, já com a salada temperada, com azeite, não sei o que, vinagre e tal. E eu tinha tomado o meu ácido e não tinha batido ainda. Aí ela botou aquela salada assim e pegou um garfo e uma colher, botou naquele meu prato, aqueles pratos vagabundos que vende em loja de ferragem, sabe, branco. Botou aquela beterraba assim no meu prato branco, pá! Quando ela botou aquela beterraba com aquele azeite e aquele vinagre e aquela cor de vinho, um prato branco e tal, o ácido bateu na mesma hora, sabe? E bateu, assim, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, muito mais linda que aqueles quadros que eu vi na academia lá de Firenze, entendeu? Muito mais bonito que qualquer quadro do Renascimento. Lindo, aquelas coisas, uma coisa que eu nunca vi tão linda na minha vida. E eu fiquei com aquilo ali. Aí eu olhava para as pessoas assim, e as pessoas não estavam entendendo o quão emocionado eu estava. Eu comecei a respirar profundamente. Eu olhava para as plantas respiravam junto comigo, sabe? Aí eu fui ficando assim, eu queria falar para as pessoas a maravilha que eu estava sentindo, mas as palavras ficaram empobrecidas diante do sentimento que eu estava tendo em relação àquela maravilha toda. Então eu não tinha uma palavra para isso. Então eu achava que tinha. E ao mesmo tempo eles começaram a ficar preocupados e a me olhar assim, assustados, achando que eu estava numa bad trip. E eu, para dizer que eu estava bem, eu falava uns sons. Porque a palavra virou uma coisa. O papo virou uma coisa do social. Tudo bem? Como vai? Entendeu? Aí eu fiz um som. Aí o Arduino me olhou e achou que eu estava surtado, surto esquizofrênico, fudido. Ficaram todos muito preocupados. Aí eu saí fora, falei, não vou ficar com essa gente me olhando com essas caras eu estou tão feliz. Aí eu saí para a rua, em Paraty. Quando eu chego na praia, os pescadores estavam com as redes estendidas, cheios de sardinhas, e eu via nas sardinhas o reflexo do céu, como se fosse um quebra-cabeças ainda não terminado, sabe? Com o céu todo refletido naquelas sardinhas. Só tinha maravilha. Umas gaivotas douradas
cortaram o céu. Esse era bom mesmo. Sabe? Era o Pingo Dourado. Aí eu saí andando. Às vezes quando eu encontrava com as pessoas da equipe, e elas me olhavam assustadas e eu via que não tinha jeito. No final do dia, eu encontro o Arlindo, e o Arlindo vira para mim e diz assim, tá tudo bem? Porque o Arlindo cuidava muito da gente. Ele falou, tá tudo bem? Você quer ir para casa? E aí me veio, para eu dizer para ele que estava tudo bem, sem ser a coisa da palavra social, me veio a imagem da beterraba na minha cabeça. Aquela imagem me veio, aí eu dei um grito para ele, achei a palavra. Beterraba! Eu falei que era bom. Aí alguém saiu correndo e fudeu, porque acharam que eu estava realmente muito mal. Galera, obrigado por vocês estarem aqui. A gente segue, vamos passar a palavra para falar dos próximos eventos. Quinta-feira tem o Truffaut, O Homem que Amava o Cinema, ali no Cinema Minha Vida, ali no Estação Net Rio. Agradecer e dizer que todos esses eventos fazem parte dessa ocupação que a gente está fazendo aqui no Estação, de, além dos filmes, né, fazer peças, exposições, palestras. Tem a opção de coisa que vai rolar em julho também, não para nunca. Vamos tentar refazer essa sessão, vai ter a próxima sessão também, se consertar a tempo, vai ser o Amarelo Manga, 20 anos depois, a Dira Paz já confirmou, o Chico Dias, uma galera legal vai vir falar, vai ter o Cidade de Deus também, 20 anos depois. E tem a peça do Truffaut, que tem mais 2 semanas só, essa quinta, outra quinta. Convido vocês a uma experiência de tentar misturar o cinema e o teatro ao vivo ali no outro Estação. Tem a peça do Fellini, as Seixas e Sapos. E temos muito mais coisas aí pela frente. Muito obrigado. Desculpa, mas valeu muito, foi muito legal. Não tivemos o filme inteiro, mas tivemos um super bate-papo, um super debate. Valeu. Obrigado, galera. Boa noite, muito obrigado. Salve cinema!